se fosse possível não apenas sobreviver ao caos, mas prosperar com ele? A gente vai mergulhar hoje numa ideia revolucionária do livro Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. É um conceito que vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre força e resiliência. E o mais importante, ensina a gente a tirar proveito da incerteza. Vamos descobrir como? Bom, tudo começa com essa frase aqui, que é simplesmente genial. A gente está acostumado a pensar que ser forte é ser resiliente, sabe? Aguentar uma pancada e continuar igual. Mas o Taleb chega e provoca. E se, em vez de só resistir, a gente pudesse usar o caos como combustível para ficar melhor, mais forte, mais inteligente? Essa é a promessa da antifragilidade. Tá, mas por que essa ideia é tão importante hoje em dia? Porque, segundo Taleb, a gente não vive num mundo certinho e previsível. Pelo contrário, a gente vive num mundo dominado por eventos gigantescos que ninguém, absolutamente ninguém, vê chegando. Ele deu um nome para isso: cisnes negros. Então, o que raios é um cisne negro? Pensa assim, é um evento super raro, com um impacto absurdo e que depois que já aconteceu, todo mundo aparece com uma explicação como se fosse óbvio. A metáfora é ótima, né? Vem daquela crença antiga de que todos os cisnes eram brancos. Aí um dia, acharam um cisne preto na Austrália e... pronto! Séculos de certeza foram pro lixo. É exatamente isso que esses eventos fazem. E todo cisne negro tem essas 3 características bem marcadas. Primeiro, é uma surpresa total, pega todo mundo de calça curta. Segundo, o impacto dele é massivo, muda o jogo. E terceiro, e essa é a parte mais perigosa, depois que o estrago tá feito, a gente inventa uma historinha para fazer aquilo parecer previsível. E essa ilusão de que a gente entendeu o que aconteceu só deixa a gente mais cego pro próximo. É só olhar para a história recente, está cheio de exemplos, principalmente no mercado financeiro, que é a praia do Taleb. O crash de 87, a bolha da internet no começo dos anos 2000, a crise de 2008, todos foram cisnes negros, pegaram os maiores especialistas de surpresa e redesenharam a economia mundial. A prova de que as nossas previsões, olha, são bem frágeis. Ok, se não dá para prever esses eventos, o que a gente faz? Cruza os braços? A resposta do Taleb não é tentar ser mais forte ou mais resistente. É preciso ir além. É preciso adotar uma qualidade completamente nova: a antifragilidade. E aqui a diferença fica muito clara. A resiliência é tipo uma pedra. A tempestade vem, bate, mas a pedra continua lá, sendo uma pedra. Já a antifragilidade é como o nosso sistema imunológico. Quando ele encontra um vírus, ele não só combate o vírus, ele aprende e fica mais forte para a próxima. Não é sobre sobreviver, entende? É sobre evoluir com o estresse. Colocando de um jeito mais formal, antifragilidade é essa propriedade que alguns sistemas têm de se beneficiar da desordem. Pensa que é o exato oposto da fragilidade. Enquanto o que é frágil odeia o caos e quebra com ele, o antifrágil se alimenta do caos. Ele usa a incerteza e o estresse para crescer, para ficar mais forte. Para a gente conseguir entender melhor e categorizar as coisas do mundo, das nossas finanças à nossa saúde, o Taleb propõe um modelo que é simples, mas muito poderoso. Ele chama de a tríade. E essa tabela aqui é perfeita. O frágil, como uma taça de porcelana, detesta qualquer instabilidade. Caiu, quebrou. O robusto, tipo uma taça de metal, é indiferente. Ele aguenta o tranco, não muda. Agora, o antifrágil, esse adora um estresse. Pensa nos músculos do corpo. O exercício, que é um estressor, não quebra o músculo. Pelo contrário, na dose certa, ele o reconstrói mais forte. Então, a mudança de mentalidade é essa. O frágil quer paz, tranquilidade, zero surpresas. O robusto, tanto faz. Mas o antifrágil abraça a desordem. Porque ele entende um segredo fundamental. A desordem não é só barulho. É informação. É matéria-prima para crescer. Beleza? A teoria é fascinante, a gente já entendeu. Mas, e na prática? Como é que a gente se torna mais antifrágil? A boa notícia é que o Taleb não fica só na filosofia. Ele nos dá um verdadeiro kit de ferramentas para transformar o caos em oportunidade. Vamos dar uma olhada agora em 3 estratégias muito poderosas que dá para aplicar em praticamente tudo. Nas finanças, na carreira e até na saúde. A primeira ferramenta começa com essa ideia genial que dizem ser do Michelangelo. Quando perguntaram para ele como ele fez a estátua de Davi, ele teria respondido: simples, eu só tirei tudo o que não era o Davi. Essa ideia de ganhar subtraindo é a base de tudo aqui. Essa é a via negativa. É uma ideia meio contraintuitiva.
Muitas vezes, o melhor jeito de melhorar alguma coisa não é adicionando algo novo, mas sim removendo o que faz mal. Pensa na saúde. Parar de fumar é muito mais eficaz do que tomar qualquer vitamina. Nas finanças, evitar uma perda gigante é mais importante do que tentar acertar o próximo grande investimento. É o poder imenso da subtração. A segunda ferramenta é um princípio ético e prático que deveria ser universal. Skin in the game, ou ter a própria pele em jogo. A regra é bem simples. Quem toma uma decisão tem que arcar com as consequências dela, sejam boas ou ruins. Fim de papo. E esse contraste aqui é perfeito. De um lado tem gente que toma decisões, políticos, executivos, consultores, mas está totalmente isolada do resultado do que eles fazem. Se der errado, o problema é dos outros. Do outro lado, tem um empreendedor, o artesão, que vive ou morre pelas próprias escolhas. O Taleb diz que um sistema só fica forte e justo quando as pessoas têm a pele em jogo. Senão, a fragilidade é só empurrada para os outros. E a terceira ferramenta é a estratégia barbell, a estratégia do halter de academia, sabe? A ideia é fugir do meio termo, que é sempre o lugar mais frágil. Em vez disso, a gente combina dois extremos. A maior parte do dinheiro, tipo uns 80% ou 90%, fica em algo mega seguro, protegido de qualquer cisne negro. E uma pequena parte vai para coisas de altíssimo risco, mas com um potencial de ganho gigante quase limitado. Desse jeito, o prejuízo máximo é pequeno e controlado, mas o potencial de ganho com uma surpresa boa é enorme. Então, quando a gente junta todas essas peças, a ideia de cisnes negros, a tríade, as ferramentas práticas, o que a gente tem não é só um manual de como investir, é na verdade uma nova filosofia para levar a vida. A mensagem central é um convite. Parar de lutar contra o imprevisível. Tentar eliminar a incerteza a qualquer custo só deixa a gente mais frágil. A verdadeira sabedoria é aprender a dançar com a volatilidade. É abraçar o caos não como um problema, mas como uma fonte de informação, um teste que mostra exatamente onde a gente pode crescer. E essa imagem do dente de leão é a metáfora visual perfeita para isso. Para o antifrágil, o vento do caos não o destrói. Muito pelo contrário, é o vento que espalha sementes, que permite que ele cresça e floresça em lugares novos e totalmente inesperados. E para fechar, o livro deixa essa pergunta no ar. Uma pergunta fundamental. Num mundo que sempre vai ser imprevisível, o que faz mais sentido? Gastar toda a nossa energia tentando adivinhar o que vai acontecer, uma tarefa que a gente sabe que vai falhar, ou focar em construir sistemas, carreiras, uma vida que não só aguenta as surpresas do futuro, mas que se beneficia delas? A resposta do Taleb é bem clara. E é uma ideia que, sinceramente, pode mudar tudo. Gostou do resumo? Então dá o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse.